Deus permitiu isso. Como isso acontece dentro da igreja? Jamais esperei isso dele. Eu queria tanto ser assim. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, um privilégio. Tenho a oportunidade de estar aqui nesse local há muito tempo, desde o tempo dos antigos louvorzão, lembra, Gerson? Que tinha esse aí, né? No tempo de solteiro, quando o Gerson e eu tínhamos cabelo pretinhos ainda, né? E um tempo precioso estar com os irmãos aqui nesta manhã, e eu quero agradecer todo o carinho, todo o acolhimento, me senti honrado com o convite dos irmãos. Trago também a saudação dos irmãos em Guarulhos. Estou aqui acompanhado pelo meu querido amigo e companheiro Walter, e me sinto muito à vontade, me sinto em família, e eu quero parabenizar pela escolha do tema. Eu achei muito interessante a série, e nesta manhã, mediante convite, vamos falar exatamente sobre esse tema, que é o tema de decepções com a igreja, né? Então, nós vamos tratar desse tema, decepcionados com a igreja. Eu gostaria que você me acompanhasse. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos juntos como igreja, família, corpo de Cristo nesta manhã. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, como fomos enriquecidos, edificados, abençoados com a ação do Teu Espírito Santo em nós, no ajuntamento dos Teus filhos. E agora queremos te rogar que o Senhor continue criando todo o ambiente entre nós, para que a Tua palavra seja acolhida, celebrada, e que através da revelação do Espírito Santo possamos, Senhor, compreendê-la e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Pode se sentar. Certa vez, um homem bilionário deu uma grande festa. Nessa festa, num determinado momento, ele pegou o microfone, chamou todos os convidados, a festa era na sua casa, na sua mansão, e ele falou assim: eu já estou ficando velho e eu estou precisando de alguém que me suceda em todo o meu império. Eu preciso de gente corajosa, porque para conseguir amealhar todo esse dinheiro eu precisei de coragem. Então eu quero fazer aqui um desafio. Quem conseguir atravessar essa piscina de um lado para o outro, nadando, vai ser o meu futuro genro, será o meu futuro genro, conseguindo a mão da minha filha em casamento, ou será o meu herdeiro em que eu deixarei todo o meu império. O único detalhe é que essa piscina tem um tubarão, então quem conseguir fazer isso mostrará que realmente é uma pessoa corajosa. E ficou aquele clima, todo mundo em volta da piscina, aquele silêncio, de repente escutou um tibum. E um camarada nadando com todas as forças, desesperado até o outro lado, e o tubarão foi para cima dele, ele foi chutando o tubarão e nadando até que ele conseguiu, com alguns arranhões, sair do outro lado e foi ovacionado por todo aquele povo. E aquele empresário chegou para ele e falou: parabéns, você realmente é uma pessoa corajosa. Você quer a mão da minha filha em casamento? Ele falou assim: não quero. Então você será o meu futuro herdeiro também no meu império. Ele falou: também não quero isso. Então o que você quer? Eu quero saber quem me empurrou nessa piscina. Você já se sentiu assim em relação à igreja? Quem te empurrou nessa piscina? Eu falo isso porque eu já senti isso. Em algumas situações da vida, eu já tive esse sentimento. Quem me empurrou nessa piscina com o tubarão? Em alguns momentos difíceis, a gente corre o risco de ficar decepcionado com a igreja. E eu gostaria nessa manhã, primeiro de começar,
analisando com você, afinal, o que é igreja? Igreja é a proposta visível de Deus para a humanidade. Igreja é o sal e a luz, o modelo que Deus propõe para todas as nações. Eu gosto demais da definição do pastor Jorge Mitian sobre a igreja. Ele diz assim: igreja é aquela parte da sociedade que agora está em Cristo. Fazem parte desta igreja, segundo a Bíblia, aqueles que se arrependeram de seus pecados, renunciaram à sua própria vontade e têm a Jesus como Senhor, como Quírios e Salvador de suas vidas, se reconciliando com Deus e com o nosso próximo. Todos nós sabemos que igreja não é a instituição, igreja não é o edifício. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Há, infelizmente, um erro por parte da igreja, de uma forma geral, muitas vezes de entender que a igreja significa paredes, a instituição. Usamos até um linguajar muitas vezes inocente, mas se não tivermos cuidado, isso pode refletir uma ideia errada de igreja, quando fala assim, vamos à igreja. Onde você está? Estou aqui na igreja. Todos nós sabemos que nós somos a igreja. Igreja é gente e não lugar. Igreja é gente e não lugar. Pega na mão desse irmão que está aí do seu lado, de pele, carne, osso e gordura, e fala para ele assim: nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Exatamente. Por isso que há essa festa. Por isso que há toda essa celebração nesta manhã tão gostosa, por isso vamos almoçar juntos, por isso toda esta vibração, porque nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Este projeto eterno de Deus, que é a igreja, tem um propósito eterno. A igreja tem só uma razão de ser, manifestar neste século e no vindouro a glória de Deus. Por que nós ainda não fomos arrebatados? Por que nós continuamos aqui neste mundo? Para manifestar neste mundo a glória de Deus e levar as pessoas que estão a caminho para o caminho. Esse é o propósito de continuarmos juntos aqui. A Bíblia deixa clara em Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, conforme o propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus se faz conhecer através da igreja. Deus se faz conhecer através da igreja. A igreja é representante de Deus aqui na terra, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, ainda é o local de maior expressão da graça de Deus. Por isso que a palavra igreja, no grego, significa eclesia, os chamados para fora de. A igreja ela é saudável quando ela é voltada para fora. Quando nós ficamos voltados para dentro, gastamos todo o nosso tempo, as nossas energias, os nossos recursos, em prol dela mesma, fica uma igreja introvertida e não cumpre o propósito de Deus, que é ser voltado para fora. E aí começam os problemas, nos acotovelamos, ficamos assim buscando espaço, vai criando um incômodo, porque deixamos de cumprir a nossa visão e missão de estarmos voltados para fora. Para que se cumpra esse propósito eterno, existem 3 características fundamentais que a igreja precisa ter, que é qualidade, quantidade e unidade. Por quê? Porque Deus tem um projeto eterno. Qual que é o projeto eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Repita comigo, o projeto eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso significa que o projeto eterno de Deus é ter uma família, e aqui existe a unidade, é um propósito de unidade. A igreja não é uma empresa, a igreja é uma família
Uma família de muitos filhos, a quantidade, a necessidade de quantidade, por quê? Nós queremos crescer de uma forma saudável, fazendo discípulos. Queremos que a igreja seja um local não cheia de pessoas vazias, mas uma igreja cheia de discípulos. Esse é o propósito. E que tipo de discípulo? Aí entra a qualidade. Semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus. Por isso a igreja precisa ter qualidade, quantidade e unidade. E de maneira alguma nós precisamos levar a igreja esquecendo de que existe um papel fundamental através da unidade. Jesus orou para que a unidade da igreja fosse visível. Ele diz assim em João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é algo fundamental. Jesus orou por isso, a ponto dele colocar a Trindade como parâmetro da unidade. A unidade é fundamental, o inimigo sabe disso. Por isso o inimigo atenta contra a história. E aí você vai chegar para mim e falar, olha, Edmilson, interessante, legal, mas, como diz o ditado, viver com os irmãos lá no céu será glória, mas viver com os irmãos aqui na terra é outra história. E é verdade, é difícil, mas esta obra da unidade em nós não é fruto simplesmente de uma obra humana, é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Por nós mesmos nós não conseguimos vivenciar essa unidade, mas através da obra do Espírito Santo, Ele nos leva a uma unidade através do exemplo da Trindade. E a igreja tem sofrido muitos ataques e existem muitos perigos. Livros, por exemplo, que são escritos como A Cabana, que parecem assim bonitinhos, inofensivos, tem toda uma ideia de que você pode ser um cristão sem a igreja. No livro Igreja, Lugar de Vida, Naamã Mendes fala que os programas de TV, na sua maioria, trazem uma ideia errada do que pode ser a igreja. A pessoa assiste aquele programa de televisão todas as semanas, contribui com aquele ministério e entende que ele faz parte daquela igreja, sem sequer conhecer ninguém. É uma ideia perigosa e, como diz o cantor Fernandinho, numa das suas músicas, Deus sim, igreja não, isso é coisa do cão. É uma ideia perigosa e isso acaba afetando muitas vezes a vida da igreja e precisamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. E eu quero te animar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 31, que nós vamos analisar biblicamente em cima desse texto alguns aspectos sobre a igreja juntamente com esse assunto de decepções. Lembrando que a igreja já tinha cumprido, em Atos 1:8, a igreja já tinha se espalhado pela Jerusalém, pela Judeia, pela Samaria e já estava nos confins da terra. Então era um novo momento como igreja. Depois você permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta, que vamos continuar analisando o versículo. Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Em cima desse versículo, eu gostaria de refletir sobre características de uma igreja sadia. A igreja que Deus quer para nós. Primeiro ponto, diz o versículo, a igreja tinha paz. Uma igreja sadia tem paz, independente das suas diferenças. O inimigo quer semear contendas. Ele usa as maneiras mais incríveis para isso. Alguns, infelizmente, gostam de conversar sobre a igreja
na mesa de refeição, junto com os familiares. Camarada vem na reunião, participa, da paz do Senhor, canta. E aí chega em casa, começa a conversa. Foi boa a reunião, foi. Mas aquele louvor lá, isso, aquilo. E aquele irmão, então, daquele jeito? Duro. E aquele pastor lá, muito zoado. Isso. E a gente começa a conversar uma série de coisas, inclusive se colocar naquela posição de secretário da Santíssima Trindade, que tem solução para tudo na igreja, né? Eles deveriam fazer isso, lá na igreja deveria fazer aquilo. E os filhos só olhando. E esse tipo de comentário, aquele cafezinho, aquelas postagens em redes sociais, aquele telefonema inocente, tudo isso pode minar a unidade da igreja. E, infelizmente, um dos riscos é quando a pessoa assume o círculo vicioso do pecado. Ao longo do tempo, ele vai deixando que seu coração seja afetado. E o primeiro ponto, o inimigo começa a soprar no seu ouvido, é que você é desprezado, você é perseguido, lá na igreja o pessoal te trata de uma maneira diferente, então desista. Lá eles não gostam de você. E o segundo ponto é acomode-se. Desanime-se. Não vá mais com tanta frequência às reuniões. Não seja rato de igreja. Desanime. Coloque a culpa nos outros. Aliás, comece a contar para os outros a sua insatisfação em relação à igreja. Sorrateiramente, em pequenas conversas, comece a fazer isso. Aliás, acuse. Fale que você está saindo da igreja e que os outros são responsáveis por isso. Fala que ninguém liga para você. Afinal, faz 3, 4 domingos que você sumiu e ninguém ligou para você. Dá uma de coitadinho, coloque a culpa nos outros, rebele-se, esconda-se. E aí o seu coração vai entrar no círculo do pecado. E uma das ferramentas principais que o inimigo usa para minar a unidade da igreja e para abalar os relacionamentos é exatamente a decepção. Ele tripudia em cima da carnalidade humana. Maurício Zagari, a respeito desse texto, desse tema, ele diz o seguinte, que quando uma pessoa começa a frequentar uma igreja, ela cria expectativas. Ela começa a frequentar e cria expectativa de que as pessoas, os líderes, são pessoas exemplares, aqui haverá sempre um amor transbordante, em que entre nós é sempre um piquenique espiritual. Só que o tempo passa e ela observa que todas aquelas pessoas são humanas, erram, falhas, estão todas na realidade em obras, estão todas dentro do propósito eterno de Deus para cada um de nós. Afinal, qual que é o propósito eterno de Deus? Nós falamos que o projeto eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e o propósito eterno de Deus, segundo Romanos 8:29, diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para você e para mim não é nos fazer evangélicos ou crentes. O propósito eterno de Deus para nós é que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. É que você e eu tenhamos o caráter de Cristo impresso em nossa vida. Por isso nós passamos pelas mais diversas situações da vida, como disse com muita maturidade o casal aqui, entendendo no seu testemunho de que Deus permitia aquelas situações para tratar o caráter de Cristo em cada um de nós. O problema é que, como o nível de expectativa era alto, as decepções, as palavras acabam ferindo e acabam frustrando. Na realidade, o que a gente não suporta é que as pessoas errem como nós erramos. A gente entra na igreja com a expectativa de que aqui as pessoas serão diferentes de mim, porque eu erro, eu sou falho, mas eu encontro um lugar em que as pessoas são iguais a mim. E isso frustra, porque a gente tem uma expectativa equivocada do que seja a igreja. Alguns se apostatam da fé,
Alguns outros se desviam, mas começam, ainda por amor a Jesus, a frequentar comunidades alternativas, a maioria delas virtuais. E criam relacionamentos virtuais e são chamados desigrejados. Hoje em dia se usa muito esse termo, os desigrejados. E eles entendem que, saindo da estrutura, não correrão mais o risco de se decepcionarem com as pessoas. Mas é um ledo engano. Porque a estrutura, tijolo, instrumentos, argamassa, nada disso decepciona. Quem decepciona são as pessoas. E aonde quer que ela for, ela vai se deparar com gente que ali também sofrerá decepções. Nas comunidades virtuais, fica muito fácil o relacionamento. Enquanto você escreve para alguém que está em outro país, que está em outro lugar, um dia desses eu entrei numa dessas comunidades, é muito interessante, ninguém se conhece. É um em Portugal, no Amazonas, em São Paulo, nos Estados Unidos, cada um no lugar. E mete bala na igreja, e nas pessoas, e todo mundo, meu irmão, eu te amo, Deus abençoe. É muito fácil, o cara está do outro lado do planeta. Mas a partir do momento em que você se relaciona, isso faz toda a diferença. E eu quero usar muito aqui o testemunho, porque eu fui muito impactado por ver a ação da igreja num momento como esse. O que adiantar os irmãos terem um monte de irmãos virtuais em outras partes do planeta? Ele precisava de gente que trouxesse fralda, que ajudasse na mamadeira, gente que ajudasse na faxina, na oração, mensagem, gente que abraça. A gente precisa de pele, a gente precisa de relacionamentos. Isso é extremamente fundamental, porque é isso que faz a diferença. Igreja é exatamente isso. É o ninho que Deus colocou para que sejamos cuidados. E como ninguém atinge esse propósito eterno de Deus sozinho, eu preciso de irmãos que sejam instrumentos de Deus para balizar minha fé. Eu preciso de gente para me relacionar. Eu preciso de exemplos vivos. Eu preciso de gente que me ajude na caminhada, me exortando, me animando, sendo referências, anteparos de Deus para mim. Gente para abraçar, para chorar junto e para celebrar junto. E foi muito legal, porque a gente percebia a ação da igreja. Porque ninguém está imune ao sofrimento, mas ninguém é obrigado a passar pelo sofrimento sozinho. Ninguém está imune ao sofrimento, só que quando a gente chora com os que choram, o sofrimento fica pela metade e a alegria fica em dobro. Exatamente como nós passamos e como nós vimos aqui. Essa semana eu recebi, para conversar, uma senhora que há anos atrás, ela e o marido congregaram conosco, tinham sérios problemas, começaram a congregar, tinham sérios problemas no relacionamento, e o matrimônio começou a ser tratado, e não aguentaram o tranco e se afastaram. Ele se afastou totalmente, e ela, durante todo esse tempo, virou aquele chamado cristão grilo, né? Cada domingo pulando de igreja em igreja, né? Indo no lugar. Rodou todas as igrejas na cidade, até de vez em quando lá ela aparecia, tal, fazia parte da fila, né? Cada domingo numa igreja. E essa semana ela me procurou, porque o marido pediu o divórcio, uma situação de adultério terrível ali entre eles. E eu perguntei, mas e o seu pastor? Eu não tenho pastor. Mas e os irmãos que te acompanham? Não tenho ninguém. Como assim? Você não está frequentando? Não, eu frequento. Você não está frequentando a igreja tal? Tô. E a tal também. E a outra também. Cada domingo eu vou em uma. Mas na hora da crise, ela não tinha ninguém que chorasse junto. Na hora da dificuldade, ela não tinha ninguém para aconselhar. Não tinha ninguém para dar o ombro, para caminhar juntos. É exatamente isso que faz a diferença. O problema é que se a gente não tem um coração reto, a gente vai ficando com os olhos de urubu, só vê carniça, só vê coisa ruim. Só consegue enxergar as coisas negativas e não consegue mais enxergar as coisas lindas e maravilhosas, como, por exemplo, esse testemunho que nós tivemos aqui. Não conhecia sequer os irmãos e estava chorando ali. Por quê? Porque somos um corpo, somos igreja. É isso exatamente que faz as diferenças. Aonde quer que você vá, você vai se relacionar com pessoas. E pessoas sempre correm o risco de nos ferir e nós, consequentemente, a elas. Então, a solução seria de ter uma expectativa
bem baixa em relação aos irmãos, aí eu fico com a expectativa bem baixa, o que vier é lucro. Resolve o problema. Eu vou te dizer que não. Porque ninguém consegue se relacionar em igreja com expectativas baixas. Ninguém consegue se relacionar onde há uma ação do Espírito Santo com expectativas baixas. Porque ninguém consegue ter expectativas baixas de Deus. A nossa expectativa de Deus é lá em cima. E se a gente tenta fazer isso, a gente passa a ser aquele cristão assim que fica raso nos relacionamentos, vem, quer sentar lá no cantinho, na hora que todo mundo se cumprimenta, você fica ali, não fica para almoçar depois, não quero me relacionar com ninguém, fica uma ostra fechada. E não é isso que Deus tem para nós. A solução não é a gente ter baixa expectativa. A solução é a gente aprender, através da graça e do perdão de Deus, a conviver com possíveis decepções, com possíveis frustrações. Sabe por quê? Porque no fundo elas são inevitáveis. Quando a gente se relaciona como igreja, nesse lindo corpo de Cristo, a gente se relaciona com pessoas que vêm das mais diversas culturas, os mais diversos transfundos. É inevitável acontecer entre nós algum tipo de problema, é inevitável no relacionamento acontecer algum tipo de decepção. Então a solução não é buscarmos o conveniente, mas aprendermos a reagir diante dessas situações de uma forma madura. E como eu vou reagir de uma forma madura? Sabendo que em algum momento eu serei transpassado por alguma palavra ou alguma atitude de algum irmão que vai me ferir. E nessa hora, ao invés de eu ficar que nem um menininho mimado, fazendo bico, ele me falou mal de mim, eu não quero olhar para a cara dele, não. Eu vou ter uma atitude madura como a de Jesus. Eu vou aprender a amar aquele irmão, vou aprender a perdoar aquele irmão e vou aprender a viver com diferenças, fazendo o que a Bíblia diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. E eu vou entender que Deus quer usar daquela situação para que eu cresça e me torne semelhante a Cristo Jesus. Quero ser levado à maturidade. É isso que Deus tem para nós. A igreja tinha paz. Diz também o versículo que a igreja estava sendo edificada. A igreja estava sendo edificada. E esse deve ser o nosso foco, a edificação da igreja. Quando nós nos envolvemos em tantos problemas que começam a desviar a nossa atenção para outras questões de relacionamento, a igreja perde o foco. No livro de Filipenses, um dos propósitos principais de Paulo ao escrever aquele livro era resolver o problema entre Evode e Sintique, duas irmãs, duas líderes que em algum momento tinham sido extremamente importantes no ministério apostólico de Paulo. Mas houve uma dissensão entre elas e uma falta de espiritualidade não permitiu que elas resolvessem o assunto. Paulo pede ajuda a um companheiro de jugo que ajudasse as duas, mas ele dá uma orientação: rogo-vos a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ponto. Ele não dá nenhuma teologia sobre o assunto, não explica o que estava acontecendo. Paulo diz: vocês duas estão dividindo a igreja, chega, acabou, se acertem. Pronto. Meus irmãos, quando nós nos reunimos como igreja, se em cada situação nós ficarmos esperando para ver quem estava certo, quem estava errado, a gente corre o risco de criar partidos na igreja. Não devemos esquecer que a nossa função não é como ficar como bombeiro apagando fogo de um lado para o outro, porque se a gente perde tempo com isso, isso frustra, e não é para isso para o que o Senhor nos chamou. Então, espera aí, Edmilson. Eu sei qual é a solução. A melhor coisa, então, é eu me isolar numa caverna, ser cristão sozinho, ou me esconder no mosteiro. Eu quero te dizer que existem duas coisas que você não consegue fazer sozinho.
Uma é se casar, eu nunca vi ninguém se casar sozinho, né? E a outra é ser cristão. É impossível você ser cristão sozinho, e é impossível você ficar no mosteiro, porque na realidade existe algo tremendo que vai fazer com que você tenha uma tremenda decepção se você ficar sozinho, que é você mesmo. Não tem como escapar de você. Por isso, o problema não está na igreja, o problema não está nos irmãos, o problema está em mim. Por isso Deus quer tratar comigo, quer tratar com o meu orgulho. Eu não estou dizendo que você não corre o risco de passar por determinadas situações, como você deve ter passado, como eu já passei também diversas vezes. O que eu quero te dizer é que tudo isso pode ser instrumento de Deus para trabalhar no meu caráter e isso me ajudar na edificação. O nosso irmão Nelson Bomilcar, a respeito desse assunto, ele diz o seguinte: continuo acreditando na igreja do Senhor. Estou na igreja porque fui colocado nela pelo Espírito Santo. É possível viver o evangelho da comunidade, apesar de todas as suas ambiguidades, para balizarmos aqui e ali sinais do reino de Deus. Eu quero te dizer que a igreja continua sendo o maior sinal do reino de Deus. E eu não vou permitir que o meu eu atrapalhe aquilo que Deus quer fazer comigo, junto com os irmãos. Terceiro ponto, diz que a igreja também era, segundo o versículo, encorajada no Espírito Santo. Encorajada no Espírito Santo. No livro O Desenvolvimento Natural da Igreja, mostra que um dos fatores mais determinantes para o crescimento de uma igreja é se os cristãos de uma determinada igreja vivem a sua fé com dedicação, paixão, fogo e com entusiasmo. Meus irmãos, nós somos chamados como igreja a batalharmos do mesmo lado, a vivermos a nossa fé com entusiasmo, com paixão. É exatamente isso que faz a diferença. Eu respeito grandes igrejas, mega igrejas com grandes salões. Eu vejo que isso é possível desde que você tenha uma dinâmica de pequenos grupos. Mas eu, sinceramente, não me identifico com igrejas em que você vai, entra, fica ali um ano e meio, sai e ninguém nunca falou com você, você não conhece ninguém, entra e sai, a sua vida continua a mesma. Igreja é exatamente o local onde nós somos trabalhados através do Espírito Santo, junto com os outros irmãos, para sermos sinais do reino de Deus. Aonde Deus nos plantar, ali estamos sinalizando o reino de Deus, e para isso eu preciso de retaguarda, de cobertura, que é a igreja. Diz também que havia crescimento, a igreja crescia em todas as partes. E como a igreja crescia? Com crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico. A igreja cresce através dos números quando há uma igreja sadia, quando há relacionamentos sadios, quando as pessoas entram e percebem que existe uma diferença nos relacionamentos. Lá em Guarulhos, nós estamos num local novo e nós somos para uma avenida assim, bem centralizada. E está chegando muita gente nova, gente assim que passa na rua e entra. Antigamente nós ficávamos num bairro e esse perfil não existia muito. E nós estamos incrementando mais o acolhimento, a recepção das pessoas. E há um tempo atrás eu fiz uma reunião com pessoas que tiveram uma conversão mais recente, no máximo 2 anos de convertidos. Não gente que nasceu na igreja, gente que veio de fora, que se converteu, no máximo 2 anos, para entender o que o motivou a voltar à reunião da igreja. A pergunta não é o que o levou à conversão, nada disso. A pergunta é o que te incentivou a voltar às nossas reuniões. Houveram várias respostas, alguns disseram que gostaram da palavra, gostaram do louvor, gostaram do local. Eu fiquei frustrado porque ninguém falou que o pastor era simpático, né? Ninguém falou isso. Mas teve todo tipo de resposta.
Mas 75% das respostas foram a seguinte. Das perguntas foi uma resposta. O que me motivou a voltar foi a maneira diferente como eu fui tratado, com muito amor e acolhimento. Isso fez com que todo aquele povo voltasse. É exatamente isso que as pessoas têm que encontrar ao chegarem aqui. Um local de relacionamentos, um local de harmonia, em que os irmãos se amam e, por se amarem, amam aos outros também. Livres de decepções, livres do nosso próprio eu. Isso traz o crescimento quantitativo. Isso nos torna semelhantes a Jesus, que é um crescimento qualitativo. Nós queremos uma igreja de discípulos, conforme falamos, e um crescimento orgânico. O que significa crescimento orgânico? É o desenvolvimento de ministérios e dons espirituais. Mais irmãos colocando em prática os diversos dons e ministérios que ele colocou na igreja. Porque sempre nós temos aqueles 3 tipos de pessoas na igreja. Aqueles que não sabem o que está acontecendo. É aquele que chegou hoje, aqui, e falou, vai ter almoço? Ou aquele que vem na reunião à noite, vai bater à noite aqui. Ninguém avisou, né? Sempre tem gente assim, ninguém avisou, né? Tem aqueles que não sabem o que está acontecendo, aqueles que sabem o que estão acontecendo, está participando, e aqueles que fazem acontecer. Infelizmente, é um grupo pequeno de pessoas, parece sempre os mesmos, porque são os que colocam em prática os dons e ministérios. A igreja tem que levar a todos participarem, todos serem crescidos a ponto de exercerem algum tipo de ministério, porque Deus não nos chamou para sermos espectadores de cultos, Deus nos chamou a arregaçarmos as mãos e trabalharmos na sua obra. Para isso Deus nos chamou, esse é o tipo de crescimento. Porque o nosso desafio é o de sermos uma igreja que valoriza as pessoas, levando-as ao conhecimento da palavra de Deus e a um relacionamento saudável com Ele, através do amor, da solidariedade e do serviço cristão. A sermos uma igreja contextualizada, abençoadora, voltada para os de fora e não ensimesmada, que ama e serve com boas novas e com boas obras. Isso significa crescimento. E diz, e termina o versículo, falando que a igreja continuava caminhando no temor do Senhor. E o que significa caminhar no temor do Senhor? Eu gosto muito da definição que temer a Deus significa levar Deus a sério. A igreja levava Deus a sério. Uma igreja que caminha no temor do Senhor é uma igreja que leva Deus a sério. E eu fico muito feliz em estar aqui nessa igreja, porque, pelo que eu tenho acompanhado, eu sei que esta é uma igreja que leva Deus a sério. Ariovaldo Ramos tem uma definição muito interessante no seu livro Igreja Eu Com Isso. Diz que igreja é a reunião de pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo à semelhança de Cristo. Por isso tem experiências com Deus e não somente um monte de informações sobre a Bíblia. A igreja nos leva também a ter experiências com Deus. Por isso, irmãos, igreja é o local da manifestação da graça de Deus. Deus não tem um plano B. Deus quer usar a igreja, o seu corpo vivo de Cristo, como representante aqui na terra. E eu quero terminar contando um caso de um pastor conhecido que participou de um debate junto com vários segmentos da sociedade. E tinha um capitão da polícia, lá do Rio de Janeiro, que é aquela parte da polícia que dá batida nos morros, lá no Rio, o pessoal que pega pesado, lá o bicho come. E ele, no debate, virou assim para o pastor e falou assim: infelizmente, a nossa sociedade não está melhor, porque a igreja, pastor, não sabe o poder que tem. Ele olhou assim, camarada incrédulo, falando isso para ele. Como assim? Vocês não têm ideia do poder que vocês têm. Vou contar um caso. Nós estávamos entrando no morro do tráfico, subindo, e começou um tiroteio.
Bala para tudo quanto é lado. Comendo bala. Os dois lados. Polícia daqui, os traficantes dali. De repente, um dos nossos soldados foi alvejado. E ficou ali agonizando. Aí um outro tentou resgatá-lo, também foi alvejado e ficou ali agonizando. E a gente queria buscar os nossos companheiros, mas a gente não conseguia, porque a bala voava para tudo quanto é lado. De repente, do lado, no meio do tiroteio, tinha uma igrejinha pequena. Sai o pastor, o homem humilde, de terno e gravata, com uma Bíblia na mão. Aquele homem, na hora que aquele homem sai da calçada e pisa na rua, para o tiroteio dos dois lados. Ele vai até lá, com a Bíblia em punho, pega o primeiro soldado, põe para dentro da igreja, vai no segundo soldado e volta para dentro da igreja, com a Bíblia em punho. Todo mundo parou. Na hora que ele entra e fecha a porta, volta o tiroteio. Aquele homem, representando a igreja, com a Bíblia levantada, significa autoridade. Ele falou: vocês, igreja, são os únicos que fazem o tráfico e a polícia parar, porque vocês não têm ideia do poder que tem. O traficante e o policial sabem disso. Nós sabemos disso. Isso é identidade. Eu e você somos igreja, corpo vivo de Cristo, representantes do Senhor aqui na terra, sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença, sinalizando o reino de Deus. Vamos orar.